Anúncio, enfim, é feito! Flamengo acerta estratégia por contratação, Pedrão. Vamos falar sobre isso, o torcedor rubro-negro, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu. Se inscreveu de verdade? Acionou o sino, deixou o like. Toca, meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa pra gente conversar. Torcedor rubro-negro, o Flamengo se reapresentou hoje no CT em Urubu, logo pela manhã, às 10 horas da manhã, agora com foco total diante da equipe do Cruzeiro. Amanhã o Mengão se reapresenta às 11 horas da manhã, isso porque tem viagem às 4 horas da tarde marcada para Minas Gerais, onde o Flamengo se concentra no hotel para o jogo do ano, pelo menos até esse exato momento. Será, de fato, o jogo do ano, Flamengo e Cruzeiro, e o Flamengo precisa, evidentemente, realizar uma boa partida, realizar um bom jogo, se quiser avançar às quartas de final da próxima fase, né, as quartas de final da Copa Libertadores da América. E após o Cruzeiro, o Flamengo tem a partida diante da equipe do Mirassol, só que essa é fora de casa, não é dentro de casa. Essa daí ainda tá devendo, e a dona CBF até esse exato momento não marcou esse jogo do Flamengo. Temos aqui a atualização da tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora diminuiu a distância para 6 pontos, meus amigos. O Flamengo com 42 pontos, o Palmeiras com 48, só que o Palmeiras tem um jogo a mais em relação ao Flamengo. E o Flamengo, meus amigos, volta a depender, rapaz, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas o Flamengo volta a depender apenas de si na disputa pelo título brasileiro. Triunfo sobre o Vitória diminuiu a diferença para o líder Palmeiras em 6 pontos, né? O que acontece é o seguinte, o Flamengo está a 6 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos no Maracanã, naturalmente, o Flamengo vencendo esse jogo a menos, o Flamengo encurta a distância para o líder Palmeiras, né, para 3 pontos, e o Flamengo também tem o jogo a menos diante da equipe do Palmeiras. Tudo bem, você vai virar para mim e vai falar, Pedrão, mas esse jogo a menos é no Allianz Parque, beleza. Só que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Allianz Parque desde 2017. Foi a última vitória, aliás, em campeonatos brasileiros. Até teve aquela da Copa do Brasil em 2024, né? Só que foi eliminado do mesmo jeito, porque o Flamengo meteu 2-0 no Maracanã e tomou 1-0 no Allianz Parque, né? Então, assim, ó, tem essa situação e também tem a situação que o Flamengo vencendo o jogo a menos, ganhando do Palmeiras, empata em pontos. E aí vai para as vitórias. O Flamengo tem 12 vitórias, nesse caso o Flamengo iria a 14 vitórias, o mesmo número de vitórias que o Palmeiras, e aí teria de recorrer ao saldo de gols. O Palmeiras tem um saldo de gols de mais 22 gols e o Flamengo mais 21. E assim, se o Flamengo ganha do Palmeiras, naturalmente você acrescenta um gol para o Flamengo e você tira um gol do Palmeiras, né? Então, naturalmente, o Flamengo ultrapassaria o Palmeiras, já que está bem parelho aí a questão do saldo, né? O Flamengo tem mais 21, o Palmeiras mais 22. O Flamengo tem a segunda melhor defesa da competição, 18 gols tomados, o Palmeiras 16 gols tomados, pessoal. E vou lhe dizer, o Palmeiras não tá jogando absolutamente nada, tá? Porque a imprensa paulista, cara, sobretudo a de São Paulo, tem muita paciência, sabe? Eles não são que na imprensa aqui do Rio, que desce o cacete quando o time tá mal. Tem os passador de pano brabo aí, de verdade. Mas, no geral, a gente desce o pau, a gente critica mesmo, lá não. Lá parece que eles se unem, né, em prol do futebol paulista, né, aquela coisa toda, né, a rivalidade lá parece para mim que é menor do que a rivalidade no Rio de Janeiro, principalmente quando se tratam de falar do tema Flamengo. Após o jogo de ontem, o goleiro da equipe do Vitória, Lucas Arcanjo, comentou sobre o golaço de Eric Pulgar na vitória por 2-0 do Flamengo. Ele disse, não tinha como, não tinha como, foi um chute de rara felicidade, deu para posicionar mais, deu tempo de chegar na bola, não deu, né? Primeiro tempo a gente começou a entender o jogo deles, muito volume,
eles preenchem muito a última linha defensiva nossa, a gente estava equilibrado, a gente voltou melhor, mas no deslize nosso, contra-ataque deles é forte, pegou o segundo tempo que a gente fez, pegar o segundo tempo que a gente fez, sirva e servir de aprendizado. Cara, de fato, no segundo tempo o Vitória deu uma melhorada no jogo, só que não criou chance, né, de gol. O que o Flamengo pecou ontem, e realmente pecou, foi nas finalizações, né? Foi ali na conclusão das jogadas, né? Isso aí realmente tem que criticar, porque precisa melhorar para a partida contra o Cruzeiro, tem que melhorar para uma série de partidas aí para o Flamengo ser mais letal, né? Ter a oportunidade de fazer o gol e, de fato, fazer o gol para seguir à frente. Lógico, o empate é um bom resultado lá no Mineirão, mas uma classificação, né? Uma vitória seria realmente o melhor dos mundos para trazer o resultado para o estádio do Maracanã. Após o jogo, o Everton Araújo, o volante do Flamengo, declarou: o nosso elenco é muito qualificado, todos que estão aqui têm capacidade de elevar o Flamengo no seu nível máximo. Ao ser perguntado sobre a janela de transferências para o Flamengo, excelente resposta. Era assim que o treinador do Flamengo deveria de responder, porque senão, né, dá a entender que ele está insatisfeito com o elenco que ele tem em mãos, e aí a gente cobra sim a diretoria por reforços, né? Mas evidentemente cobramos também o treinador, porque o elenco do Flamengo é muito bom e tem condição dele manter esse nível que o Flamengo teve ontem contra o Vitória e até melhorar, né? Porque tem a questão da finalização e, assim, com todo respeito ao Vitória, não é todo adversário que vai ser o Vitória, não é todo adversário que vai vir de ressaca após uma classificação por 4-0, não é todo adversário que de repente vai vir desfalcado depois de jogo pesado. O Cruzeiro vai ser uma outra história, mobilização. A tendência é que o Mineirão esteja abarrotado, fora de casa, clima hostil, mas o Flamengo está acostumado a jogar nesse tipo de clima e tem que ir lá dentro, tem que buscar a vitória para a gente conseguir avançar na Libertadores. Caso contrário, para mim é vergonha. O Flamengo não tem direito de cair nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Everton Araújo, a gente estava falando agora sobre ele, consolidou espaço no Flamengo, meses depois de pedir para ficar no clube. O volante recusou possibilidade de saída no início do ano, ganhou espaço com o Leonardo Jardim e alcançou marca pelo profissional diante da equipe do Vitória, né? Ele fez 100 jogos ali com a camisa do Flamengo, o Everton Araújo. Ele falou mais: é muito especial, fico muito feliz, muito especial não só para mim, mas para minha família, por tudo que eles passaram, tudo que abri mão para estar aqui hoje, tudo que eu construí para estar aqui no Flamengo. Cheguei aqui em 22, no último ano do Sub-20, eu sinto que cada vez mais estou evoluindo, de fato, tem evoluído bastante. Foi o Tite que lançou ele no profissional, estava até num jogo, né? Flamengo e Atlético Paranaense, no quase último lance do jogo, o Daronco marca um pênalti pro Atlético Paranaense, o Fernandinho bate, o Atlético Paranaense abre 1-0, e aí no finalzinho do jogo, eu tava lá, teve um escanteio pro Flamengo, o Flamengo bateu, e ele foi lá e meteu o gol de cabeça, né? Eu fiquei muito alegre, muito feliz em função desse gol que ele fez lá na Arena da Baixada, 2024 ainda, né? O Flamengo acabou não conseguindo o título brasileiro, venceu a Copa do Brasil, mas não o brasileiro. E tá aqui, ó, o jogador começou o ano recebendo oportunidades ainda com o Felipe, mas em 24 ele recebeu, né? Vários jogadores do Flamengo estavam lesionados e ele deu conta do recado naquelas finais, naquelas decisões. Acho que o Pulgar estava suspenso, ou então estava lesionado. E ele marcou bem ali o Hulk, à época, principal jogador do Atlético Mineiro. Em meio à dificuldade no início da temporada, destacou-se nos treinamentos, chegou ao ouvido então treinador que havia sido injusto com ele, o Felipe falou isso. Com a chegada do Jardim em março, o Everton manteve espaço e ganhou uma sequência ainda maior. O Ayrton Lucas também teve uma boa atuação ontem diante da equipe do Vitória, né? Após ele realizar um jogo não tão bom, acho que foi contra até a Chapecoense. Ele próprio reconheceu que não tinha feito uma partida boa, mas ontem não. Ontem foi completamente diferente. Recebeu elogio do técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, após a partida, e na zona mista declarou: venho tratando da minha parte mental, pois é muito importante buscar me preparar para esquecer e seguir em frente. Fico feliz por estar seguindo em frente, disse o jogador do Flamengo, Ayrton Lucas, que teve, repito, uma boa atuação ontem. Leonardo Jardim declarou que não é fácil trabalhar num clube que durante 2 meses não está com seu elenco. Alguns lesionados, outros de férias ou com a seleção.
Nesses 10 dias trabalhamos mais juntos do que nos últimos 2 meses. Os torcedores não querem saber disso, mas o que me preocupa às vezes não são os torcedores porque eles não percebem a questão esportiva. O que me preocupa são aqueles que percebem a questão esportiva e acham que é tudo igual, que se treinarem está tudo certo, que se não treinarem está tudo igual. Bom, Leonardo Jardim, você ficou um bom tempo realmente sem alguns jogadores, mas você teve ali boa parte do elenco na intertemporada em Portugal. Você teve, como você próprio disse, esses 10 dias em função da sua incompetência no período pré-Copa do Mundo, que o Flamengo foi eliminado por Vitória na Copa do Brasil, o Flamengo tomou de 3-0 para o Palmeiras no período pré-Copa do Mundo, o Flamengo tomou 3-4 do Bragantino, né? Então, tem algumas questões aí também, né? Não é bem assim. E o Flamengo terá mais tempo ainda de treinamento, porque terão outras semanas de Copa do Brasil. Vai ter data FIFA em setembro, né? A dona FIFA, cara, uma vergonha, não tinha que ter mais data FIFA nesse ano após a Copa do Mundo, com 48 seleções, já teve jogo pra Dedéu, vai ter raio de data FIFA em setembro, lá na Austrália, né? E na Índia, longe pra Carilha, né? Você vai ter jogo da seleção brasileira, bom, e ele não vai contar com alguns atletas, mas vai contar com a maioria deles ali, e vai ter tempo de treino também, né? Aquela coisa toda. E o adversário do Flamengo pelo título brasileiro, que é o Palmeiras, também não vai contar com determinados atletas. Pessoal, informação importantíssima agora, mas antes, ó, você pode adquirir produtos do Flamengo logo aqui embaixo, copo, camisa, o que for. Você tem que dar de presente. Esqueci o presente do meu pai, Pedrão. Veja aí abaixo para você dar esse produto do Flamengo pro seu pai, ou então comprar para você mesmo e se torne membro do canal para você ter acesso exclusivo a conteúdos aqui do canal. Mas voltando ao assunto aqui, meus amigos, o Flamengo se antecipou, a CBF promove palestras no CT com jogadores sobre a arbitragem e novas regras que serão adotadas no futebol brasileiro, pessoal. A Confederação Brasileira de Futebol vai reunir clubes para debater os mesmos assuntos que o Mengo já começou por conta própria, pessoal. Pois é, nós teremos aí, né, a questão do lateral, o jogador vai ter 8 segundos para bater o lateral, se não bater em 8 segundos ele vai ser revertido, isso já acontece na reposição de bola do goleiro. Você vai ter algumas regras aí, né, caso um jogador caia para atendimento médico, ele vai ter que sair de campo e vai ter que ficar 1 minuto fora de campo. A equipe que o jogador caiu no chão vai ficar 1 minuto sem jogador, né? Tudo isso para você aumentar o ritmo da bola rolando e você diminuir o tempo de bola parada, né? Que é o que mais acontece no futebol brasileiro. Qualquer coisa, o jogador cai para ganhar cera, principalmente quando tá no final do jogo, né? Eu fico feliz quando o Flamengo faz isso, quando o Rossi faz isso, quando o Flamengo tá ganhando. Não posso mentir aqui para vocês descaradamente. Porém, se você se coloca como um telespectador neutro, né? Pô, vou ali ver um joguinho e tal. Se o jogo ficar parando, você não vai gostar do jogo. Você vai achar uma bosta, você vai achar uma merda. Então, assim, em prol do futebol, acredito que seja uma boa decisão a ser tomada pela CBF. O Flamengo já se antecipou naturalmente para incutir isso na cabeça dos jogadores, para eles entenderem que as regras irão mudar, pessoal. Vamos avançando aí, torcedor rubro-negro. O negócio é o seguinte, a CBF divulgou o áudio da análise do VAR do gol anulado contra o São Paulo, gol anulado do Flamengo contra o São Paulo, quase 2 semanas depois da CBF. Depois de 2 semanas, a entidade publicou a conversa da cabine no lance do Samuel Lino, marcou nos minutos finais, mas teve o gol anulado pelo impedimento do Alacian, que deu o passe para ele. Após o jogo, José Boto questionou a falta de clareza sobre o momento do passe do impedimento semiautomático. No vídeo, o VAR analisa primeiro um possível toque de mão do De Arrascaeta, que não acontece, depois aciona o impedimento semiautomático, o sistema aponta a posição irregular de Alacian e o árbitro de vídeo comunica a Daronco com impedimento factual no primeiro cruzamento para o meio da área. A CBF considerou correta a decisão de anular o gol. Cara, impedimento semiautomático, nós teremos esse tipo de coisa, né? O cara vai estar o biquinho da chuteira na frente e vai ser marcado, né? Então, assim, ou tá ou não tá, não tem jeito, e acho que
estava realmente o Alaciano à frente. De fato, falta clareza, né, no momento ali que sai o passe do pé do jogador, isso aí a gente tem que cobrar, porém, acho que estava impedido realmente. O Flamengo também deveria ter jogado melhor aquele jogo. Agora veja, jogando dentro de casa, São Paulo pressionando o Flamengo, quase 70 mil pessoas no Maracanã, realmente isso não pode acontecer. O Flamengo atinge 900 vitórias no século e quebra recorde do campeonato brasileiro, meus amigos. Pois é, vamos avançando aí. Após encerrar as negociações por Thiago Almada e Luiz Henrique, o Flamengo mudou completamente a sua estratégia no mercado e adotou agora cautela, para não passar vergonha, né, seu José Boto? Porque já passou até demais nesse mercado de transferência. Se entrar em leilões, o clube busca alternativas dentro do orçamento. E quando eu falo orçamento, são 15 milhões de euros a serem pagos neste ano. Não significa que o Flamengo não possa contratar um jogador com valor mais alto, só que aí vai ter que ser parcelado e apenas 15 milhões de euros podem ser usados para pagamento de parcela de jogador ainda nesse ano, pelo menos nesta janela. O Flamengo não pode, até porque tem as parcelas do Lucas Paquetá, por exemplo. Tudo bem que o Flamengo deu uma entrada forte, mas tem o parcelamento que vai chegar, então o Flamengo não pode entrar em dívida. Para atender Leonardo Jardim, que pediu reforços para 3 posições, meia, ponta e um centroavante veloz de bom poder de decisão, pessoal. Ele quer o Harry Kane, né? Ele quer o Harry Kane. Ele quer um atacante veloz e de um bom poder de decisão. É o Harry Kane, né? Então tem que ir lá. Tô brincando, evidentemente, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, cara. O senhor José Boto, que é incompetente, tem que tirar coelho da cartola, né? Que aí, de repente, se um jogador mais ou menos desconhecido, você vai conseguir pagar mais barato. Agora, se todo mundo conhece, todo mundo sabe que o cara é bom de bola, aí vai ser realmente caro. E o Flamengo não dá para fazer esse tipo de negócio, pelo menos neste momento. Pessoal, sobre Alex Luna, que está na mira do Flamengo, empresários do jogador procuraram o Flamengo, mas não tem pressa, tá? Mas o clube não tem pressa, o Flamengo no caso. Os representantes do Meia buscaram a diretoria rubro-negra no último fim de semana para tentar avançar pela transferência do jogador. Luna está no radar do scout do Flamengo, mas ainda não é uma prioridade, né? A prioridade número 1 do Flamengo, tá? Com os retornos de Lucas Paquetá e de Arrascaeta, né? Além da permanência do Carrascal, né? Se falava da possibilidade do Flamengo negociar o Carrascal, coisa que acabou não acontecendo. O clube prefere analisar outras opções antes de decidir por um novo meia, né? O Flamengo tinha convicção, era do Thiago Almada, pelo menos para a zona intermediária do gramado, ali para o meio de campo. Já que não deu o Thiago Almada, o Flamengo foi no Luiz Henrique. Aí não deu o Luiz Henrique também. Agora tem a questão do Alex Luna. Só que aí, sabe o que acontece? Não é conhecida. Aí eles pensam, pô, mas a torcida não conhece, a torcida vai cobrar. Meu amigo, você tem que ter suas convicções. Ah, Pedrão, mas quando ele trouxe e queria trazer o Mickey Johnston, não deixaram ele trazer. Meu amigo, que trouxesse. Se jogar bem depois, a torcida não quer saber. Veja o exemplo do Pablo Mari, por exemplo. Ninguém conhecia. E da segunda divisão da Espanha, o cara chegou e jogou pra caramba. É isso que importa, tá? Pelo menos eu penso assim, ó. O Almada foi anunciado, já até com a camisa do River Plate, né? O meia foi comprado por 20 milhões de euros pelo clube argentino. Aliás, bem menos do que o Flamengo iria pagar pelo jogador. Tá? Bem menos que o Flamengo iria pagar pelo jogador. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreva, produto do Flamengo aqui abaixo, se torne membro do canal. Tamo junto, saudações rubro-negras.